aí, família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer a vocês a tudo que eu comi um dia em uma dieta de emagrecimento. Verão chegando, então a gente finalmente voltou pro nosso cutting, daí meu plano mudou essa semana. E eu ainda não me encaixei nele 100%, mas eu vou mostrando pra vocês quais foram as alterações que a gente fez. Eu acabei de sair de alguns meses de bulking, então eu tô reaprendendo a fazer cutting de novo. E sinceramente, eu prefiro muito mais fase de emagrecimento do que de bulking, porque no bulking eu tinha uma sensação constante de estar sempre mais estufada, nem no sentido somente de físico, porque, enfim, eu não tenho mais esse tipo de problema, graças a Deus. Mas sabe pra treinar, quando você se sente mais lenta, mais letárgica, e agora, quando a dieta tá diminuindo, eu me sinto muito melhor. É engraçado isso, né? Porque eu tenho muito mais facilidade em não comer do que empurrar a comida quando eu tô sem vontade, sabe? Porque pra mim, passar fome é muito menos sacrificial do que eu ficar empurrando a comida quando, sabe, quando você não aguenta mais comer. Acho que são tantos anos da minha vida que eu vivi nessa fase de bulking, de tentar comer, de ter que comer mais do que meu corpo aguenta pra conseguir ganhar massa e crescer e tal, que agora eu tô, tipo, melhor amiga do cutting. Mas tá, eu acabei de acordar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar a minha Bless. Não é porque é minha marca não, tá? Mas eu sou muito obcecada pelo meu produto, porque só quem já teve problema intestinal sabe quão ruim é você conviver com um constante inchaço, problema de digestão. Então, eu literalmente tenho uma marca de suco verde. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida, mas nunca fez tanto sentido, porque realmente a gente tinha muito problema com isso. Daí eu gosto de tomar ela em jejum, porque, cara, nesse potinho aqui tem 36 ingredientes, vitamina, mineral, fibra, então a minha cabeça dar essa porradinha nutricional em jejum é melhor. Daí eu aproveito também pra beber uma quantidade boa de água, né? Inclusive, meu sabor favorito é abacaxi hortelã, tá? Então, quando vocês forem comprar de vocês, vai nesse, porque não tem erro. Bless é tipo aquela mãe coruja, sabe? Com a filha que deu certo, porque só de ver a diferença que a Bless deu na minha vida e receber tanto feedback positivo diariamente ai, gente, é prazeroso demais. Saúde. E fora a questão de ser minha marca, mas eu me sinto tão incrível. Eu tava falando isso com os meus sócios na semana passada. Eu me sinto tão incrível de a primeira coisa que eu coloco pra dentro do meu corpo ser um suco verde em jejum. A sensação que me dá é tipo assim, que eu sou invencível. Agora eu só preciso continuar a minha vida porque eu sou uma mulher invencível. E como hoje eu tô indo agora treinar, essa aqui vai ser minha refeição café da manhã e pré-treino. Geralmente quando eu vou correr em jejum ou fazer algum esporte em jejum, eu só tomo um super café de manhã pra dar energia, mas daí eu tomo e vou correr, praticamente em jejum, né? Não como nada, tipo um pão, etc. Mas como eu vou treinar agora, eu vou fazer o meu café da manhã normal, que é: eu sou uma mulher de fases, e a minha fase de agora é estar viciada em crepioca. Não é nem crepioca, tá? Porque a receita que eu conheci se chama tapioca crocante, porque ela é diferente. Eu vou mostrar pra vocês, mas é bem fácil porque eu tenho um problema sério com pão francês. Não por não gostar, eu amo pão, eu amo. Se eu pudesse comer 30 por dia. O problema é que eu sempre compro em quantidades grandes, só que daí depois de 3 dias já tá podre, tá duro. E é uma função, né, ficar pedindo pão em aplicativo. Daí eu fui ver hoje de manhã, tava só o cacete esses últimos 3 pães daqui, porque tenho viajado muito, então, enfim. A tapioca é muito simples, que você compra e deixa na geladeira e acabou. E fica realmente muito gostoso. Deixa eu pegar aqui minha frigideira. E Renatinha, você pesa as suas refeições? Sim, porque, gente, eu sou muito tapada. Eu faço dieta há bastante tempo já, mas se tu me perguntar, quantos gramas de arroz tem aqui? Eu vou falar um número completamente errado. Então, eu prefiro pesar pra não ter erro, principalmente em fase de emagrecimento, que é muito fácil a gente extrapolar as calorias. Então eu tomo muito cuidado com essas calorias invisíveis, sabe? Tipo, azeite que você unta a frigideira, um suco que você toma despretensioso que tem, tipo, 300 calorias. Então eu tenho tomado muito cuidado, porque eu quero muito fazer com que esse cut seja o melhor cutting da minha vida. Porque em todos os cuttings que eu fiz, eu nunca consegui finalizar e ir até o final, de realmente me ver mais seca. Por quê? Em todos os cuts eu nunca levei muito a sério os meus treinos de musculação. E daí o que acontecia? Eu fazia muito cardio, porque pra mim é muito tranquilo eu passar 3 horas jogando beach tênis, daí eu ir correr, daí eu fazer não sei o quê. E daí eu não dava um estímulo suficiente pra segurar os músculos. Então eu começava a secar e eu não ficava com aquele aspecto de seca e definida. Eu ficava, tipo, mirrada, porque eu não tava treinando bem. Então, uma coisa que eu quero fazer nesse cut, uma coisa que eu irei fazer, é continuar fazendo muito bem meus treinos de musculação. Daí, ó, tô colocando aqui salzinho. O último respiro do meu orégano
Sério, gente, por mim, eu sou a pessoa que taca orégano em tudo que eu posso. Eu amo orégano e chimichurri. O que eu puder estar tacando isso, eu vou estar tacando. Mas eu confesso que eu tô animada pra esse cutting, assim, porque realmente eu tô dedicada a querer fazer dar certo. Pra me colocar no melhor shape que eu já tive na minha vida, sabe? Porque eu consegui construir bastante massa muscular nesse último bulking. Agora com Hyrox na minha vida. Eu tô fazendo Hyrox faz uns meses já. Cara, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque são treinos que têm um gasto calórico muito alto. E principalmente tem muito estímulo de força, então a hipertrofia ela veio muito mais fácil do que na academia. Porque na academia eu sentia que nos treinos superiores eu dava muito migué. Eu não ia realmente até a falha. E daí eu olhava assim, nossa, meu braço não cresce. Claro, quando eu fui ver meus treinos de Hyrox e musculação, são completamente diferentes. Daí o que eu faço? Numa frigideira, eu pego 2 fatias de queijo mussarela mesmo. Daí eu vou despedaçandinho ele. Pronto. E assim, quando a gente fala de, quero secar pro verão, gente, não é nada mirabolante não, tá? Assim, são pequenos hábitos que... É que a gente subestima muito, né, os pequenos hábitos. Eu vejo que a galera, eu por ser influenciadora, recebo muita pergunta, muita dúvida. E tem tanta pergunta de, Renata, qual é o segredo? E o que a gente faz? Qual que é a virada de chave? Gente, não tem. É realmente ser muito constante e errar rápido, né? E geralmente a gente segue um plano alimentar, daí quando a gente começa a vacilar, a gente já que eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Já que eu comi esse doce aqui, eu vou não sei o quê. E a gente vai fazendo essas negociações, essas autossabotagens no nosso cérebro. Isso que vai ferrando o nosso resultado. Daí eu vou botar aqui pra pesar. Eu esqueci quantas gramas tem, calma. Agora que eu vi que era só um ovo. Daí, em cima do queijo, eu coloco a tapioca. Meu peso são 50 gramas. E eu falar pra vocês que eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo na cozinha, não. Definitivamente eu não sou. Então, todas as minhas dietas, todas, são dietas muito simples. Não tem refeição muito elaborada. Eu confesso que eu até gostaria que fosse um pouco mais do que é. Porque é bem tipo arroz, frango, ketchup. Então, uma das metas pro ano que vem é fazer uma dieta um pouco mais elaborada. Porque a gente consegue, sim, se alimentar muito bem dentro de um plano alimentar saudável e planejado. Só que requer energia, né? Daí fica bem assim, ó. Acho que vocês não estão conseguindo ver, mas fica o queijinho, a tapioca. Daí eu ligo no fogão. Daí eu vou e coloco o ovo em cima. Fogo baixo. E pra cozinhar o ovo, eu boto a tampa aqui em cima. Acabei de chegar em casa da minha corrida e do meu treino. Eu tava com tanta fome, estou na real, que eu nem gravei pra vocês eu colocando as comidas. Mas temos aqui arroz, frango, feijão e saladinha. O que muda muito da minha dieta de emagrecimento pra ganho de massa? Apenas quantidade, gente, porque eu continuo comendo as mesmas coisas em quantidades menores. Então, antes eu tava comendo 250 gramas de arroz. Agora eu tô comendo... Aqui tem... acabei de pesar e esqueci. Tem tipo 120 de arroz e 50 de feijão, 120 de frango, porque as proteínas ainda se mantêm mais altas nesse momento de fase de emagrecimento. E saladinha, que é muito importante pra saciedade. Eu nem tinha salada aqui em casa, eu fui e roubei da Fê pra ter alguma gracinha aqui nesse prato, senão vai ficar um prato horrível, arroz, feijão e frango. E a melhor parte de todo almoço, que é a minha coquinha, que eu tomo todo santo dia. Ai, Renata, porque coca faz mal. Sabe o que também faz mal? Vape, pod, álcool. E é isso aí, entendeu? Tudo na vida faz mal. Eu vou ficar me privando da minha coquinha geladinha porque... porque tem... Eu não. Aqui, ó. Coloco num copinho cheio de gelo. E vou ser feliz. Tô meio sem carisma porque, sério, o treino de hoje foi muito porrada. Eu tô com muita fome. Esse é o nosso lindo almoço. Colorido, sempre comendo de colher. Com meu copinho de bunda característico pra lembrar porque a gente faz dieta. Sempre. Para o nosso lanche, a gente fez o de sempre, que é
Eu já deixo pré-pronto na geladeira já no domingo esses pastezinhos que eu faço na airfry. Que daí eu só pego a massa, coloco um ovinho em cima. Sabe quando você pincela um ovo? E daí eu jogo na airfry. Daí eu faço de recheios diferentes, né? Esse aqui é de carne moída com requeijão. Mas eu também faço de frango desfiado com queijo, mussarela. Enfim, vou variando. E, gente, é a melhor coisa que tem. Porque eu sinto muita falta de proteína salgada no meu dia a dia. Porque a gente pensou em receita proteica sempre algo doce, um bolinho, etc. Então eu amo esses pastéis porque eles são super fáceis de fazer. Consigo deixar pré-pronto na geladeira e cabe dentro da dieta e realmente é muito gostoso. Então eu fiz, coloco no airfry, tá uma zona aqui em cima, inclusive até o meu docinho pós-almoço, que eu não mostrei aqui, a safadeza. Mas sim, também temos docinho pós-almoço aqui, que no caso de hoje foi docinho de festa até. E o que eu faço? Eu vou e jogo um ketchupzão em cima, que daí fica perfeito. Ketchup zero, claro. Pronto, melhor lanche possível e em cutting. Tá bom demais. Tá bem recheadão.